Eu já começo aqui perguntando para o senhor o seguinte: cooperação e competição. Muitos falam que estamos entrando numa era onde a competição vai dar lugar à cooperação. Estamos prontos para isso? Ainda não. Ainda não estamos, mas estaremos. Afinal de contas, são séculos e séculos em que a ideia de competição excludente, e não a competição lúdica, não a competição divertida, não a competição como forma, né, de animação da nossa convivência, a competição, como eu disse, excludente, aquela que é do ultrapassar, do superar, mas como forma, inclusive, de derrotar, ela foi colocada, né, dentro do nosso cotidiano. Por isso, a questão é, começamos nós já os passos para que a cooperação ela tenha uma hegemonia maior, sem dúvida. Não estamos ainda, né, num caminho mais sólido, mais estruturado, mais substantivo, como uma globalidade, né, dessa circunstância. Mas temos, sim, já grandes sinais de que as pessoas, em largo tempo, perceberam o quanto que a cooperação ela é a forma mais estruturada, ao mesmo tempo mais eficiente, para que haja uma perenidade maior naquilo que se faça, de modo a incluir, né, as comunidades de vida, de modo a dar a elas muito mais condições de existência, de fazer com que os negócios, a par da sua competitividade, né, das suas possibilidade mais forte de lucratividade, rentabilidade, produtividade e sustentabilidade, tenham também aí essa perenidade que permite que a gente traga a noção de cooperação como sendo aquela que foi e continuará sendo decisiva, né, para que a gente não cesse o nosso modo, né, mais desejado de presença no mundo. Por isso, sim, Winston Churchill disse certa vez, né, em relação a algo muito difícil, que foi a resistência britânica à ocupação homicida que se buscava durante o período nazista, ele disse: nós não estamos, né, no começo do fim, mas no fim do começo. E eu sou capaz, sim, de trazer isso como sendo uma possibilidade. Nisso que se levanta, nós estamos no fim do começo. Não, perfeito. Acho que aproveitar que a gente já começou falando de cooperação, né? A gente pode falar que inteligência cooperativa é uma nova skill aí no mundo dos negócios, é uma nova demanda dos líderes e colaboradores? Ela exigirá algumas alterações de percepção. Uma delas, a ideia de que competência é um conceito mais ampliado e, portanto, mais coletivo. Que a ideia central, né, mais ainda nas organizações, é que a competência individual ela tem seu lugar, mas ela não é exclusiva. A ideia de competência, de habilidade, de ação, ela se dá muito mais nas conexões de interface, né, com as outras competências ali existentes, do que num mundo unidirecionado. Nesta hora, claro, né, as lideranças, aquelas que têm inteligência estratégica, ou aquelas que desejarem ter, né, uma inteligência estratégica que tenha maior nível de eficácia, têm de acolher, né, a noção de cooperação como sendo uma das habilidades centrais, né, e que não coloque um desgaste interno que pode levar a um colapso, inclusive das energias vitais que a própria organização se coloca. Né, nesse sentido, sim, né, a cooperação ela aparece como sendo não só uma atitude, mas como uma habilidade a ser formada. Né, e ela não se dará apenas pelo incentivo, né, não apenas pelo estímulo, sem dúvida isso favorece, né, uma emoção, né, de compreensão daquilo que é necessário, mas não basta. Né, mais do que apenas um incentivo ou uma declaração de que essa atitude é necessária, é a organização de atividades que exijam, né, a cooperação como sendo o seu movimento, né, mais dedicado. Porque quando há a criação de circunstâncias, de projetos e processos em que a cooperação tenha, né, a sua presença mais efetiva, é claro que aí há uma demonstração, né, do valor da cooperação e não apenas a marca, né, de reflexão sobre cooperação, mas isso sim, né, a sua prática. Professor, principalmente no pós-pandemia, com tantos acontecimentos e mudanças, as pessoas estão buscando cada vez mais o equilíbrio, né, entre a vida pessoal, a social, a profissional. Essa é uma tendência para os próximos anos? Veio para ficar?
Ainda bem que essa preocupação ela vem à tona. Afinal, nós temos uma única vida e essa vida tem várias facetas. Ela tem várias dimensões, né? Eu não tenho uma vida pessoal, uma vida profissional, uma vida política, uma vida religiosa. Eu tenho uma única vida. E essa vida ela tem dimensões múltiplas. O que é necessário cada vez mais é que haja uma harmonia entre aquilo que é o lado profissional da minha vida, com o lado afetivo da minha vida, com o lado, né, da cidadania, da amizade, da preparação. E uma das coisas que favorece essa possibilidade de harmonia é colocar-se a questão. Isto é, naquilo que temos de fazer, o que é que precisa ser melhor partilhado para que me sobre tempo, para que eu faça outras das coisas que tenho de fazer. Uma das grandes forças internas da cooperação é que quando há a atitude cooperativa, colaborativa, há uma possibilidade de que a distribuição da tarefa e, ao mesmo tempo, da inteligência necessária, ela se dê de modo mais proporcional e haja aí uma certa forma de poupar tempo, né, de algumas pessoas que eventualmente ficariam mais sobrecarregadas e fazer com que essa nova forma de liberação de tempo ela ofereça condição de uma harmonia, um equilíbrio maior, né, com as outras dimensões que a vida coloca, que não apenas a da profissão, da atividade de negócio. Por isso, né, sem dúvida, né, essa se coloca hoje como sendo uma preocupação forte. A ideia de que nós não devemos apenas mergulhar em algo que seja obsessivo, não sermos marcados pela laborlatria, que é a adoração, né, do mundo do trabalho, sem deixarmos de entender o lugar que carrega, mas também tendo nitidez, né, da importância de uma composição harmônica dos vários modos nos quais, né, nós nos colocamos. Afinal, o equilíbrio na vida não é o equilíbrio da estática, né, não é o equilíbrio da imobilidade, é o equilíbrio em movimento. Mais ou menos como o equilíbrio da bicicleta, né? De uma bicicleta você desaba quando você para, né? E, portanto, o equilíbrio da vida é um equilíbrio que se movimenta sem que se perca, né, de um lado, a necessidade do esforço a ser feito, mas, por outro lado, também, sem que se imagine, né, que se dará atenção exclusiva a um pedaço. Afinal, parte desse desequilíbrio entre as várias faces da nossa vida conduz a sofrimento, né, e esse sofrimento ele tem de ser diminuído ao máximo e já há uma certa consciência de que isso não só é necessário, como é possível. E falando, né, dessa visão que a gente busca o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a gente estava até trazendo aqui um conceito que é o círculo dourado, que ele é utilizado no mundo dos negócios para buscar o propósito, né? Que aí traz as perguntas o que, como e por quê. Então, eu queria questionar por quê, se questionar é a base da vida da sociedade hoje em dia. Milor Fernandes dizia, se você não tem dúvidas é porque está mal informada. Afinal de contas, uma das coisas da inteligência humana é a possibilidade de colocar sob suspeita aquilo que parece óbvio, evidente, exclusivo e definitivo. Só existe inovação na ciência, na arte, na filosofia, na religião, porque há lugar para a dúvida. A dúvida, ela não é aquela que impede a ação, é aquela que ajuda a preparar a ação quando é uma dúvida metódica, sistemática. Por isso, nós somos capazes de nos perguntar, será que esse é o único caminho? Será que não há uma outra maneira de fazer? Será que eu estou seguindo de modo automático, robótico? Ou não necessito, e é necessário que se pense isso, lembrar melhor quais são os meus propósitos, e em nome do que faço o que faço, o que é que me impulsiona para fazer aquilo que realizo. Daí que essa forma hoje mais meditativa sobre as razões e não apenas sobre as ações, ela tem, né, uma forma também, essa, né, marcante de nos impedir, né, da alienação dentro do que fazemos. Daí, a noção de propósito, ela ter o seu lugar. Um dos livros que pude um dia, né, escrever e que sempre gosto, né, de retomar, ele tem um título que é Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos o que fazemos? Até podemos estudar, desenvolver aquilo que fazemos como o melhor modo de fazer no sentido técnico operacional.
mas há uma razão central, que é também nos perguntarmos sobre as razões pelas quais fazemos. E a dúvida, ela não serve para ser permanente, ela serve para ser preparatória. E aí eu pensar qual é a razão, né, daquilo que faço. E se eu tenho nitidez em relação a isso, não tenho dúvida que se poderá fazer melhor o que a gente aprecia, necessita e gosta também, né, de fazer. Professor, quando falamos em viver na coletividade, precisamos trazer aí alguns pontos importantes aí para o centro das discussões: moral e ética. Existe um certo e um errado? Uma das noções mais fortes da existência humana é nós estabelecermos parâmetros para a nossa ação, isto é, princípios e valores de conduta. É claro que existe o certo e o errado, apenas que ele não é imóvel, apenas que ele não é fixo. Nós não temos, digamos, uma ética universal que tenha validade para todas as pessoas em todos os tempos. Afinal, a ética está conectada aos nossos procedimentos de convivência. E esses procedimentos, eles se alteram com os tempos, os lugares, né, as condições. Aquilo que mais se aproximou de uma ética universal que tenha validade para todas as pessoas em todos os lugares é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que é uma tentativa de estabelecer quais são os valores que a humanidade, né, precisa compartilhar. Ainda assim, é claro que mesmo não existindo uma ética universal, não significa que a regra seja, né, vale tudo, vale qualquer coisa, tudo é admissível. Nesta hora, cada comunidade de vida, seja naquilo que é mais restrito, seja na sua ampliação maior, até chegar a uma sociedade em geral, ela estabelece aquilo que considera certo ou equivocado, aquilo que considera correto e aquilo que considera incorreto, o que considera indecente e o que considera decente. Insisto, não há uma fixidez, né, em relação a isso. O que era admissível há 20 anos já não o é em algumas situações. E aquilo que era entendido como incorreto há um tempo agora ganhou uma outra configuração. Insisto de novo, não é que vale tudo então, e vale qualquer coisa, vale no seu tempo, no seu lugar, vale dentro daquela comunidade. Essa forma de relatividade não significa a introdução do relativismo, em que as coisas não têm ponto de apoio, mas significa que eu só compreendo um princípio ético e a sua aplicabilidade moral, isto é, a conduta prática, quando eu remeto aquele princípio, aquela norma, aquela orientação para o seu contexto social, histórico, cultural. Se eu desloco desse contexto, fica estranho, em alguns momentos exótico. Fecho dentro do teu ponto de partida. Assim, o exato, né, e o inexato, e mais ainda no campo ético, o certo e o errado, né, eles são historicamente situados e podem encontrar pontos de permanência, que é o que se buscou, né, consignar na Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos. O que é que teria mais validade para mais gente, por mais tempo, no caso, para todas as pessoas. É um horizonte, não é um lugar no qual se caminha, né, o tempo todo. Professor, eu queria trazer também um outro tema aqui para a nossa discussão, que é a confiança. O cooperativismo é baseado na confiança. Então, para o senhor, a confiança é a base das relações? A confiança é a base e a confiança não pode ser uma entrega, uma crença ingênua. A confiança, ela é uma estrutura em que, usando o próprio termo, há uma reciprocidade de crença, né, em que se fia, né, uma pessoa acredita na outra, e isso se dá a partir de uma prática. A confiança, de modo algum, pode se dar como um pressuposto sem história. Afinal de contas, a confiança, ela é a observação de algo que, antes tendo acontecido ou havendo uma comprovação da sua não ruptura, ela se apresenta de novo como garantidora. É muito marcante que se diga que não se tem confiança irrestrita e nem se pode ter, porque isso seria ingenuidade. Por isso, né, eu, Cortella, confio na minha habilidade, na minha perícia de dar aula. Eu sou professor há muito tempo, mas eu mantenho, né, uma certa capacidade também de imaginar que eu não sou invulnerável, né, e ninguém o é. A melhor maneira de ficar inseguro é achar que já está seguro. Por isso, a confiança, ela é a base,
né, de uma convivência especialmente cooperada, colaborativa, mas, insisto, ela não pode ser ingênua. É necessário que se observe qual é a reputação, né, qual é a confiabilidade anterior, para que se entenda o que virá. Afinal, o fato de alguém ser de confiança é indicador de que é possível que o seja, não é garantia de que o seja, né? A ingenuidade, ela acaba prejudicando exatamente essa possibilidade. Por último, os melhores acrobatas do planeta, os melhores homens e mulheres nos trapézios, nos melhores circos que eu já vi em toda a minha vida, e continuo vendo, porque eu gosto, né, eles fazem coisas inacreditáveis. E, se já observou, uma das coisas mais fortes de confiança é que um acrobata de trapézio, um trapezista, se atira no ar em direção a outra pessoa que vai pegá-lo do outro lado no trapézio. Ele tem que confiar. Mas, ainda assim, todo bom circo pode ter os melhores acrobatas de trapézio, mas ainda assim mantém uma rede protetiva embaixo, porque sim, pode haver falha. A falha não é uma obrigatoriedade, mas ela é uma possibilidade. E na confiança, o mesmo se dá. Professor, a posição de um líder sempre foi algo muito importante para a humanidade, para as organizações, inclusive para o próprio cooperativismo. Por que parece que essa figura está tão escassa atualmente? Nós multiplicamos tanto o número de pessoas, de relações, de negócios, de percepções. Houve uma ampliação tão grande, né, das circunstâncias, que a gente não tem mais a possibilidade de concentrar a ideia de liderança em uma ou outra pessoa específica. Afinal, por exemplo, eu vivo numa cidade, que é a cidade de São Paulo, que tem 13 milhões, né, de pessoas em convivência contínua, né, numa nação que tem 210 milhões de pessoas, né, num planeta que em breve chega a 8 bilhões de pessoas. Essa complexificação, né, do nosso cotidiano, ela faz com que as circunstâncias e situações, né, existentes, elas sejam muito mais multiplicadas. Né, nesse sentido, aquilo que antes se entendia como líder de uma comunidade, né, o líder de um grupo, o líder de um negócio, né, era muito mais marcada por um direcionamento, né, personificado. Hoje, a ideia de liderança ela se coloca muito mais como sendo uma partilha, né, de ações, condutas e possibilidades. Uma empresa, uma organização, uma cooperativa sabe que a liderança ela não é algo que se confunda estritamente com chefia, com comando, com hierarquia. Liderança ela é uma atitude que pode coincidir em alguém que está, né, numa atividade de chefia, aliás, é desejável que assim o seja, mas há muitas pessoas que são líderes e não são chefes, e há muitas pessoas que são chefes, né, e não têm uma atividade de liderança. Concentrando isso, né, no nosso tempo atual, essa complexidade muito mais expandida, né, do que seria antes um pequeno arquipélago, agora para um imenso, né, modo oceânico, né, de convivência humana, faz com que a gente tenha de partilhar melhor a noção de liderança como sendo aquela que se dará em função das competências e não necessariamente da hierarquia. As empresas, os grupos, as cooperativas que eu tenho visto que têm mais inteligência estratégica são aquelas que entendem, né, também a liderança como sendo algo que se dá não só de modo eventual, como não adstrita à estrutura hierárquica, de modo que lidere quem tem capacidade de fazê-lo, quem seja referência e quem tenha, né, o respeito, a admiração das pessoas. Não obrigatoriamente essa pessoa está, né, dentro da hierarquia. Dou um exemplo pessoal. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, embora professor há muito tempo, eu nunca alfabetizei uma criança. Eu, como autoridade, na hierarquia era o chefe. Se poderia até dizer que era o líder, isso seria um certo exagero, mas era o chefe. Mas eu nunca alfabetizei uma criança, por isso quem tinha que liderar as políticas e as práticas de alfabetização, né, das crianças era quem sabia fazê-lo. Por isso, cabia a mim, né, como autoridade responsável, delegar aquilo. Isso não significava abrir mão da minha autoridade, mas entender que nenhum e nenhum de nós lidera qualquer coisa em todos os lugares o tempo todo. Mas também ninguém é incapaz,
né, de liderar alguma coisa. Essa compreensão permite que a gente atualize a ideia de liderança em vez de ter nostalgia com aquilo que, sem dúvida, não retorna. E em muitos contextos, a cooperação ela existe, mas o cooperativismo em si ele não é muito conhecido. Então, como que a gente combate esse desconhecimento? Qual é o segredo para se comunicar melhor hoje em dia? Acho que há 2 passos muito fortes nessa direção. O primeiro, sem dúvida, é uma difusão qualificada. Hoje nós temos vários modos de amplificação, né, das informações, do acesso àquilo que é, né, o que se deseja divulgar, utilização de novas tecnologias, de novas plataformas, portanto, aparatos hoje que não se restringem ao que se tinha em outros tempos. É evidentemente que toda essa nova tecnologia, ela não é divergente, afastadora, ela é convergente. Eu sou comentarista de rádio. O rádio é algo do século XIX, mas ele continua presente, né, no nosso cotidiano. O que muda talvez é a plataforma onde ele é ouvido e qual é o modo da presença. Isso significa que, sem dúvida, o primeiro passo, né, é a possibilidade de, utilizando aquilo que hoje são os novos modos de presença da comunicação, fazê-lo chegar, né, especialmente às gerações que têm mais habilidade dentro da circunstância digital. O segundo é a comprovação. Isto é, as pessoas se conectam com coisas que são exemplarmente concretas. Isso, em outras palavras, não basta eu dizer, né, que o cooperativismo ele é algo importante. É preciso que isso seja demonstrado. E o demonstrar se dá, né, exatamente com a indicação das situações que são exemplares. Isso, ou seja, a organização, a empresa, as vantagens, tudo aquilo que pode ser demonstrado e não apenas sugerido, né, como sendo algo a pensar. Ao contrário, até, né, esse modo de amplificar, ele, utilizando as novas tecnologias, seria, sem dúvida, trazer o que é concreto, né, e exemplarmente, né, indicar que aquilo não é mero desejo, é uma prática. Professor, ainda em cima do que o senhor disse sobre a comunicação, a gente recebe aí uma enxurrada de informações diariamente sobre tudo, né, todos os assuntos, tanto pessoal quanto nos negócios. Saber desaprender para reaprender se tornou essencial? Há um grande pensador argentino que atuou no Brasil durante algumas décadas, faleceu há alguns anos, professor doutor Ivan Izquierdo. Ele ensinou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele foi o maior especialista nosso em memória. Ele tem um belíssimo estudo sobre o papel do esquecimento na preservação da saúde mental e do conhecimento. O papel do esquecimento, afinal de contas, à medida em que nós vamos tendo experiências, vamos vivenciando situações, vamos tendo acesso a informações, é necessária a capacidade de seletividade. Por exemplo, quem já lidou no mundo do agronegócio, mais ainda no campo da cultura, né, de plantas, né, de cereais, de coisas que a gente tem no nosso consumo, sabe que a gente tem que aprender a separar, né, o feijão da pedra, o arroz da palha, né, aprender a separar o milho daquilo que está à sua volta. Os gregos usavam um termo para essa separação na agricultura, que era criterion. Critério é um termo que vem da agricultura para separar o que serve daquilo que não serve. Nesse sentido, cada vez mais essa profusão informacional, esse tsunami informacional, né, que nós temos no cotidiano, tem que aperfeiçoar em nós, né, a necessidade dos nossos critérios serem mais seletivos. Do contrário, haveria uma inundação, né, completamente afogante, né, do que temos de saber. E só é possível ter critério se eu tiver nitidez também de quais são os meus objetivos, quais são os meus propósitos. Afinal, quando algo se escolhe, se desescolhe outras coisas. Quando algo se elege, se deselege outras situações. E quando eu algo escolho, eu preciso saber por que estou fazendo. Por que isso e não aquilo? Ora, no campo do conhecimento, a gente vai guardando o que nos importa. Mas no campo da informação, a gente lida, sim, com a necessidade de deixar para trás, de esquecer. Uma das coisas importantes nos novos aprendizados, para usar uma terminologia, né, que você indicava, são os nossos desaprendizados.
né, aquilo que eu aprendi a fazer no modo como fiz em outro momento e que agora não tem a mesma aplicabilidade, acaba ficando fora do tempo, ficando anacrônico. Nesse sentido, esquecer-se, né, de algo que era habitual é decisivo, não é algo tão automático. O grande Mark Twain, o escritor norte-americano, né, do século XIX, dizia que hábitos não basta tentar jogá-los pela janela fora de uma vez. É preciso ir empurrando, escada abaixo, degrau por degrau. Degrau por degrau. Portanto, embora necessária a atividade de deixar para trás aquilo que não precisa ir para a frente, né, isso dá um trabalho, tem que ter consciência da necessidade e fazer um esforço para que aconteça de fato. E falando de aprendizado, o futuro está na educação. Como saber se a gente está no caminho certo? O futuro sempre esteve na educação entendida como a formação de novas gerações. Afinal, né, nós não nascemos prontas, não nascemos prontos. Nós somos um ser que precisa ser formado. Ainda bem, né, uma das nossas maiores vantagens como espécie é que nós não nascemos sabendo. Como nós não nascemos sabendo, isso nos oferece a possibilidade de aprender aquilo que, na modificação da vida, sendo novo e inédito, tem que ser aprendido. Se nós tivéssemos nascido sabendo, a gente só saberia aquilo que era possível saber até o nascimento. Como a vida é processo, e processo é mudança, essa nossa ótima incapacidade de nascer sabendo nos leva, né, a seguir com o conhecimento, e o conhecimento, ele se dá na nossa formação por intermédio da educação no sentido mais amplo e da escolarização como sendo o nosso modo, né, de educação propositada, deliberada e estruturada. Sem dúvida, uma formação que ofereça, né, ferramentas de base científica para que a gente consiga alterar e mexer na realidade. Por outro lado, formação de convivência e solidariedade. E, é claro, junto com isso, valores, né, dessa nossa mesma convivência, que permitam que a nossa conduta seja decente, ela é não só algo que sempre teve força, como necessita sê-lo, né, de modo mais intenso. No campo da educação escolar, que é um pedaço da educação, né, no campo da educação escolar, nós tivemos 3 anos com muito prejuízo, né, dessa condição por conta da emergência pandêmica, né, que retirou uma parcela das crianças, jovens e adultos em processo de escolarização, né, do seu tempo mais denso. Nações mais decididas nessa questão organizam e organizaram e organizarão processos de recuperação, né, desse tempo em que houve, né, um esvaziamento, uma desidratação, né, do que é a substância pedagógica necessária. Por isso, a educação ela está sempre, né, como sendo o nosso mote mais forte para que a gente forme e se forme como pessoas que façamos melhor aquilo que desejamos e queremos fazer, né? Só que a educação ela não se esgota na escolaridade. Escola é um pedaço da educação. A educação se dá na família, se dá na mídia, se dá, né, dentro do grupo de amigos, se dá dentro da política. E na escola, que é o pedaço mais direto meu, ela precisa, né, de uma forma revigorada, né, de presença em função desses quase agora, né, 34 meses de prejuízo mais forte. Professor, para a gente encerrar essa belíssima entrevista aqui, esse banquete de conhecimento, as suas considerações finais, o que o senhor diria para as nossas cooperativas, os nossos gestores, as pessoas que estão à frente, os nossos cooperados, o que o senhor diria hoje nesses tempos atuais, para a gente encerrar a nossa entrevista? Uma mensagem. Em 1977, Chico Buarque traduziu para o nosso idioma um musical italiano que eu gosto muito, chamado Saltimbancos. Muita gente com mais idade se lembra, né, e muita gente com menos idade ouviu um dia, né, aquilo que era, num primeiro momento, um LP, um disco de vinil, depois um CD, agora o streaming. O Saltimbancos, a história, né, que, traduzida para o nosso idioma,
trouxe aquilo que, inspirado nos músicos de Bremen, né, na Alemanha, foi para a organização da Itália, com 4 animais que saem do campo e vão para a cidade. E para sobreviver tem de cooperar, né? Era um cachorro, uma galinha, uma gata e um jumento. E eles, em vários momentos, cantam talvez aquele que seja o mais forte, né, dos nossos lemas necessários a isso, que é: todos juntos somos fortes, todas juntas somos fortes, todos e todas somos fortes. As pessoas seremos mais fortes quando nós nos juntarmos, nos agregarmos. Aliás, há um determinado momento, né, nesse espetáculo musical, né, o Saltimbancos, em que um dos animais diz: um bicho só é só um bicho. Um bicho só é só um bicho. Daí que cooperar, colaborar, agregar, nos dá, né, a densidade, o vigor necessário para que a gente siga adiante com sucesso, com alegria, com decência. Isso nos coloca, de um lado, a urgência da coragem para fazê-lo, por outro lado, a capacidade da humildade para aprender a fazer melhor. Todos juntos, todas juntas, somos fortes. Estivemos aqui com o Mário Sérgio Cortella, nosso professor aqui. Tivemos aqui uma entrevista belíssima. Acredito, nesses 22 anos, uma das mais belas entrevistas que a Mundo Cop fez. Obrigado, professor. Que bom. Obrigado bom. mesmo, viu? Obrigado. Portas abertas, pontes estendidas. Abraços sempre em profusão. Abraço, obrigado. Obrigada, abraço. Tchau, tchau. Tchau.